Olá, muito bem-vindos e bem-vindas ao Psicologcast. Mais um episódio tratado com muito carinho para vocês, trazendo ciência, comportamento e muita atualidade. Esse é um podcast, como todos sabem, mantido tanto pelo nosso site de cursos, o Onde Aprendo, onde você aprende de tudo um pouco, e também pela Faculdade Psicologue. E esse, especificamente, é um ano muito especial para a Faculdade Psicologue, porque completa 20 anos, formalmente, desde o início, como Instituto Psicologue. Antes até já havia atividades de ensino, que a gente desde 2002 aplicava vários cursos, mas desde março de 2005, formalmente como Instituto, abrindo turmas de análise de comportamento, tendo o privilégio de trazer os melhores profissionais para Ribeirão Preto e região, também levando agora para a internet desde 2017, com cursos online, formando milhares de profissionais na área da análise de comportamento, da neuropsicologia, de outras áreas, com muito prazer. E sempre nessa batalha, como eu costumo dizer, o pessoal fala de carregar o piano, a gente costumou não só carregar o piano, a gente fez o piano, carregou o piano, tocou o piano, desmontou o piano, levou ele para a internet e continua trazendo aqui o melhor para continuar essa história da Faculdade Psicologue, que vai durar aí, no mínimo, mais uns 50 anos. Então, é um prazer estar mais um episódio aqui, e um episódio especial, com uma convidada muito especial, que pode falar bastante, né, não só da história da análise de comportamento, até um pouco da história da própria Faculdade Psicologue, e vai ser mais um daqueles momentos de conversa imperdíveis, que vocês realmente não têm que gravar, marcar. Então, quem aí ainda não está seguindo, siga, se registre em nossas redes, marque o sininho para poder realmente receber as notificações de atualização e continue com a gente. Eu sou Henrique Tucci e estou, mais uma vez, aqui com a Ju. Bom dia, boa tarde e, mais uma vez, um episódio especial, né, Ju? É isso aí. Um prazer imenso estar aqui com vocês de novo, né? Sou Juliana Setem e hoje eu tenho o privilégio de apresentar para vocês uma grande psicóloga, uma grande amiga, uma pessoa muito especial na história do Psicologue, que é a nossa querida Vera Otero. A Vera Otero, ela é psicóloga, ela é formada pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, na USP. Ela se formou em 1971. A Vera já fez vários cursos de especialização em diferentes áreas da psicologia. Ela foi professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal da Bahia em 1972. Professora também de diversos cursos de especialização em análise do comportamento pelo Brasil. Nós também temos o privilégio de tê-la como professora, né, de psicoterapia de casais na análise do comportamento, nas nossas especializações em análise do comportamento da FAPSE. A Vera é sócia fundadora da SBP, Sociedade Brasileira de Psicologia, que é sucessora da Sociedade de Psicologia de Ribeirão Preto, a SPRP. E também ela é membro do conselho da SBP. A Vera também participou desde o início da fundação da ABPMC, né? E hoje ela ainda faz parte do membro do conselho da ABPMC. E como psicóloga clínica, ela é psicóloga clínica há nada mais, nada menos do que 51 anos, fundadora da clínica Ortec, que significa Orientação e Terapia Comportamental, e a Vera atende adultos e casais. Vera, prazer imenso em tê-la aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo aqui com a gente na manhã de hoje. Obrigado mesmo, Vera. Eu que agradeço. É uma oportunidade, primeiro, de estar com vocês, estar no Psicologue, e é uma oportunidade de partilhar um pouco sobre a minha atuação profissional, e é uma alegria poder fazer isso, e agradeço mesmo vocês terem me convidado e me darem essa oportunidade. Que bom. Então, Vera, vamos começar a história lá do início, né? Pensando na escolha da psicologia. Você fez a graduação em psicologia aqui na USP, na Filô. Como é que você escolheu, né? Qual foi o momento da sua vida que você escolheu ser psicóloga? Eu sempre fui uma pessoa que tinha um olhar para o próximo, para o outro, para outra pessoa. E com um olhar cuidadoso, um olhar de interesse, um olhar de saber como a pessoa fazia, como brincava na esquina, como estudava. Sempre tive esse olhar.
E eu fui fazer o segundo grau foi um curso científico que eu estudava em escola pública e trabalhava de dia, tive que estudar à noite, e o único curso que tinha era o científico no Colégio Santos Dumont, um colégio estadual aqui em Ribeirão Preto, do qual eu tenho muita saudade. E, apesar de ser um curso voltado para preparar profissionais para a área científica, a gente teve um curso de filosofia, que foi extremamente interessante. Nesse curso, o meu interesse foi se aprofundando mais ainda, e eu fiquei assim, foi aumentando a minha curiosidade de entender como se dão as relações humanas, por que tem determinados valores de vida e não outros, o que é. E, com isso, eu fui construindo a ideia de que eu gostaria de fazer psicologia. Por sorte, abriu a faculdade de psicologia na USP, em Ribeirão Preto. Eu concorri a uma vaga, entrei e fiz o curso de psicologia, pelo qual eu sou apaixonada, pela área, eu sou apaixonada por essa área, e foi uma coisa muito importante para mim. Até hoje eu tenho muito interesse pela psicologia, em me atualizar, em partilhar conhecimento. E foi assim que eu cheguei a fazer esse curso. Foi assim. E como é que era o curso de psicologia, logo no comecinho? Quem eram os professores que estavam aqui? Para abrir a faculdade de filosofia, que foi o que se abriu, e a faculdade de filosofia tinha 4 áreas. Psicologia era uma delas, biologia, química e licenciatura em ciências. E entravam 40 alunos, eram 160 alunos no total, que depois seriam distribuídos em 40 por turma. Todos os 160 alunos tinham aula de física, química, matemática, psicologia experimental, estatística, todos os cursos, biologia. E depois, no final do ano, esse ano chamava-se propedêutico, era selecionado por nota para ir para uma área, para psicologia ou para biologia ou para... Eu tive a oportunidade de ser selecionado para psicologia e entrei na área. Bom, então já tinha passado por um ano de formação. E o que teve nesse ano? Esse ano tinha aula de psicologia experimental. E eu falava, gente, mas eu quero ser psicóloga, cuidar dos outros, como é que eu vou... E aí fiquei sabendo de cara que teríamos que trabalhar com ratos. E quem era o professor? Professor Luiz de Oliveira, Luiz Marcelino de Oliveira, que era uma pessoa, foi uma pessoa fundamental na minha vida, porque ele já nos deixou. E aí, o que era esse curso? O objetivo era descobrirmos, aprendermos que você pode pegar um organismo, um ser vivo, no caso era rato, e tentar ensinar coisas para ele, ver como ele se comporta. Óbvio que, como 99,5% das pessoas, o dia que eu tive que pegar no rato, eu quase morri de medo, e era aversivo, mas eu peguei, porque era uma tarefa, e começaram os experimentos. A gente tinha que pôr o rato na gaiola, chamada gaiola de Skinner, e tinha que ensiná-lo a pressionar uma barra. Bom, modelava um comportamento, aprendeu a pressionar a barra. Muito bem, acabou o experimento. E aí, o que faz com isso? Precisa contar sobre isso. Aí tinha que fazer um relatório. E aí, era difícil no começo, como é que faz? Mas nós fomos aprendendo. Tem que descrever o sujeito,
tem que dizer o que você fez, o que aconteceu quando ele estava lá, o que significava, o que foi acontecendo. Escrevia tudo isso. Depois um outro experimento, depois um outro. Com isso, eu fui construindo a ideia do que era ciência. Então, eu tenho um problema, penso sobre ele, faço uma intervenção e vejo o que acontece. Isso, para mim, foi fundamental para eu solidificar a minha escolha de trabalhar em alguma coisa baseada em ciência, fundamentada em ciência. E aí, nesse ano, foi o ano todo onde nós fomos fazendo os mais diferentes experimentos, trabalhamos com a modelagem, depois razão fixa, depois punição, tinha que dar choque no coitadinho do rato e ver o que acontecia, vários experimentos. E isso foi fundamental para o meu olhar, como eu já falei agora mesmo. E, com isso, eu virei analista do comportamento. A gente está falando de que anos, mais ou menos, esse período? Esse período foi... Eu entrei em 72, e eu continuei em contato com isso porque eu fui monitora em 73 e 70 não, 67, 68, 69 e 70. Fui monitora. E ensinando, os alunos da Faculdade de Medicina também tinham esse curso obrigatório, eu dei monitoria para medicina e para todo o propedêutico, que continuou com essa proposta. Isso é muito bacana. Eu queria só fazer um recorte, aproveitando você, porque eu acho que é importante. Boa parte da nossa audiência é muito jovem, né, tem uma visão de psicologia muito recente. E como que era o cenário naquela época? Porque você estava trazendo ciência, que é uma evolução muito grande do conhecimento científico, a análise do comportamento contribuiu demais. Mas como que era, né? Como era vista a psicologia? Tinha outras abordagens? Como era essa questão, né, das abordagens da psicologia na época? Sim. O que a gente sabia, o pano de fundo sempre foi a psicanálise. Então, com algumas já divisões. O que se via, por exemplo, Ribeirão Preto tinha 2 psicólogas psicanalistas. Na realidade, uma era psiquiatra e tinha uma psicóloga, Miriam Viana, que tinha vindo estudou em Ribeirão, foi para São Paulo, fez a formação e começou a clínica psicanalítica, que tinha algumas pessoas que fizeram essa trajetória e começaram. Então, era a psicanálise que tinha. Na faculdade, a gente estudou um pouco de Freud, um pouco de Jung, e estudamos Skinner, com todos os agregados ali em volta. E, quando nós nos formamos, antes da formatura, eu fui fazer estágio, fui selecionada, porque era uma disputa danada para fazer estágio com a doutora Tereza Metel, que era psicóloga, docente do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Medicina da USP. E foi um marco na minha vida trabalhar com a doutora Tereza. Ela era uma pessoa deliciosa, competentíssima, e com ela eu fui também mantendo o rigor de coleta de dados. A gente tinha que fazer registro, nós atendíamos numa sala com um espelho unidirecional, sempre tinha 2 pessoas registrando, anotando, e você começava o seu estágio como observadora, depois era gradativamente introduzida para participar de um atendimento, e isso eu tive uma oportunidade muito grande nessa área. Para vocês terem uma ideia,
eu tive 500 horas de observação nesse período todo, antes de me formar e depois. E tive uma oportunidade muito grande de estar trabalhando com a doutora Teresa e ter vivido uma situação que foi muito marcante na minha vida. A doutora Teresa foi chamada para atender uma criança que estava na enfermaria do HC, que ainda era aqui na cidade, onde hoje é a unidade de emergência, e a situação era uma criança que estava na mesa de cirurgia e ela era uma criança com genitália ambígua, e a equipe médica tinha decidido extirpar o pênis, que era um pênis bem pequenininho, e ela já estava anestesiada. O cirurgião falou, estava difícil para ele fazer. Ele falou, vocês falaram com a psicologia? E não tinham falado. Aí tiraram do centro cirúrgico e começou o trabalho. Eu comecei desde ir fazendo rapport com a criança lá na enfermaria, isso foi indo. E eu trabalhei, foi uma oportunidade muito rica, porque foi um atendimento maravilhoso. Teve da mesma forma que se fazia o trabalho com os animais, para ensinar um comportamento, fazer isso, foi criada uma oportunidade de oferecer para essa criança, aí já na sala de atendimento do Departamento de Psicologia, ali na 9 de Julho, e era colocada em uma sala com muitos brinquedos, tanto de menino quanto de menina. Foi todo um trabalho. Eu entrou um outro psicólogo, Ricardo Goraeb, participou um pouco desse atendimento, e claramente a criança se interessava por atividades mais masculinas, o caminhão, não sei o quê. E, na brincadeira, ela foi escolhendo um nome, chegava na sala de atendimento, já era tratada por esse nome, foi com, paralelamente, toda a orientação da família. Era uma criança que morava na periferia de Ribeirão Preto e já tinha acabado o segundo ano, a segunda série. Então, já estava registrada com o nome de menina e a coisa encaminhou-se para ela fazer a transição. Foi o primeiro caso que se atendeu aqui em Ribeirão Preto. E decidiu que seria um menino. E foi feito todo um trabalho com o serviço social. Uma amiga minha, que era advogada, fez a mudança. O serviço social conseguiu tirar a família daquele bairro, pôr em outro bairro periférico, e já conseguiu mudar na escola o nome pelo qual ela tinha cursado, já pôs no nome novo. Depois que fez a nova certidão de nascimento, mudou de bairro e tocou a vida. Esse caso foi extremamente rico na minha vida. Depois eu atendi outras pessoas assim, inclusive adultos, mesmo depois que a doutora Teresa foi embora, de Ribeirão, anos depois. Então, esse foi um caso marcante para mim, muito marcante. Vera, e assim, você começou, então, no laboratório com análise experimental com o professor Luiz de Oliveira. E depois, a primeira vez que você começou a entrar em contato com situações próximas à situação clínica foi com a supervisão da professora Teresa Metel. Você chegou a ter algum supervisor na área da psicanálise? Não cheguei. Não tivemos, porque a gente tinha matéria teórica, que eu me lembre, Ju,
Tinha uma professora que dava teoria da personalidade, Ana Matilde, ela se chamava, era de São Paulo, vinha para dar aula. E ela dava aula teórica, mas não tinha atendimento, atendendo com essa orientação teórica, com essa abordagem, não tinha. Ribeirão Preto é um lugar muito fértil, né? Acho que temos aqui vários movimentos importantes. Na época também havia uma força muito grande com o psicodrama também, né? Tinha psicodrama, isso. Tinha um grupo formado pelo Regis Viana, pelo Fernando Soares, tinha mais uma pessoa que eu não me lembro, e eles montaram um instituto, que era um instituto bastante ativo aqui em Ribeirão. Eu cheguei a participar de grupos lá, era bastante interessante. Bastante interessante. Tinha também essa abordagem, essa intervenção. E era uma equipe, um grupo bastante respeitado. Pioneiro também. Desenvolvia um excelente trabalho. Eu acho que é bacana deixar mais vivo esse período, né? Realmente efervescente, gente muito importante de várias áreas aqui, e a ciência do comportamento ganhando muita força, um grupo muito importante, com trabalhos como esse que você estava fazendo já. E só lembrando um pouco o contexto histórico, né, a gente olhando aí um pouco dessa questão da inserção da análise do comportamento no Brasil, a gente nos anos 50 estava falando daquele início de Guerra Fria, do expansionismo de duas potências que estavam levando avanços científicos importantes para o mundo afora, né, expandindo isso. E nos anos 50 o Brasil também estava avançando bastante e iniciou os trabalhos, né, de preocupação com a questão de ensino. E ali, né, a gente teve a publicação do Skinner e do Holland em 61, daquele livro Análise do Comportamento com Instrução Programada, e o Edélcio Vieira, lá na Federal de Minas Gerais, estava fazendo um trabalho já de adaptação cultural, né, que a gente chama de indigenização, né, indigenização do conhecimento para a cultura brasileira, com a cartilha amazônica, trazendo o começo da instrução programada ali, nesse período, final dos anos 50 e 60, com um avanço muito bacana, importante, com muita contribuição para o ensino. Mas eu acho que teve um momento aí que deve ter sido difícil, né, de trabalhar no Brasil, porque eu vejo que algumas críticas que eu li sobre daquela época, se você me confirmar se realmente é verdade, que algumas daquelas críticas existem até hoje iguaizinhas, né? Ctrl+C, Ctrl+V, uma cópia e cola hoje das críticas da análise de comportamento que vem daquela época. E eu penso que não só são críticas descoladas do tempo, no sentido de que eram críticas históricas, não críticas atuais, que não se referem à análise de comportamento atualmente, assim como endereçadas ao conteúdo errado, né? E essas críticas são, de uma forma talvez até muito restritiva, muito burra, se mantém até hoje. Eu vejo que há todo questionamento e penso que o que fortaleceu o início da crítica, e talvez tenha vivido isso, é que logo depois de se aplicar a instrução programada do Brasil, veio o governo militar, que estimulou bastante isso e acabou apoiando, e alguns intelectuais da época eram muito críticos à análise do comportamento, porque colaram a ideia de uma coisa na outra, né? Como se tivesse a ver, mas é antigo, anterior, né? Na instrução programada. E aí a gente vê essa crítica que desde então já existia igualzinha, porque trabalha com animais, porque a comportamental ela realmente não personaliza, é mecanicista, e todas essas críticas tão antigas. Era assim? Como é que eram essas críticas? Como é que era lidar com isso quando era um desenvolvimento tão importante, tão inicial que vocês estavam fazendo? Olha, era difícil. As pessoas tinham um olhar cético, acreditavam, colegas de faculdade, acreditavam que assim, a gente estava quase desumanizando as pessoas. Tinha isso. Agora, foram duas variáveis importantes. A gente ter tido uma formação com um olhar científico. Isso significava a gente nos aprofundarmos no conhecimento. Isso era muito oferecido. Tinha várias coisas.
A professora Elza Stella, quando veio para Ribeirão, ela trabalhava, a professora Elza Stella, ela trabalhou com crianças e fazendo discriminações e modelando e fazendo. Então, isso, a gente foi construindo a segurança de que esta era uma orientação segura, que realmente nos prepararia para intervenção nas mais diferentes áreas, na escola, no trabalho, no atendimento clínico. E a gente foi construindo os argumentos e as justificativas e transmitindo a ideia. Compreendemos o mesmo fenômeno de formas diferentes. Isso posto, intervimos de forma diferente. Temos objetivos em comum. Claro, a psicanálise também quer. A despeito de... acho que ela cuida muito do autoconhecimento e de buscar explicações por que aquela pessoa tem aqueles sentimentos, se comporta daquele jeito. E a análise do comportamento, não. Ela vai levantar os dados e ela vai ver e vai mostrando, criando condições para, aquela pessoa aprendendo a observar qual é o contexto que leva ela a fazer determinada coisa e sentir determinada coisa. E quando, no mesmo contexto, ela muda o que ela faz, muda o que ela sente. Então, essa ideia foi muito sólida para a gente, e isso foi até para o senso comum, foi sendo passado, visto. Hoje, eu acho que tem muito pouco, é pequena, mas ainda existem as pessoas, ou alguns profissionais, ou algumas faculdades, que formam pessoas com um olhar crítico sem fundamento, continuam fazendo isso. Mas isso eu acho que a gente foi construindo, e o que a gente foi vendo, nós fomos a primeira clínica, não podemos deixar de falar da Heloísa. Perfeito. A Heloísa Ferreira da Muito Rosa, importante. que ela também foi estagiária da doutora Tereza. Nós, 1 ano e meio, 2 depois da nossa clínica, ela abriu uma clínica junto com a Edmelo Golfeto, e com o viés fundamental na nossa vida, dado pela doutora Tereza, vocês têm que estudar, têm que continuar estudando. E nós começamos uma prática que vai até hoje, Heloísa e nós 4, eu, Rose Borges de Oliveira, Márcia Bonagamba Rubiano e Mara Carvalho, e Heloísa, estudávamos toda semana, fazíamos grupo de discussão. Essa prática nós mantemos até hoje. Há 51 anos, só não nos vemos toda semana, nos vemos a cada 15 dias. Então, veja, isso foi construindo e passando na cidade, na região, a ideia de que terapeutas comportamentais ajudam no enfrentamento das dificuldades, dos problemas emocionais. Então, veja, nós fomos... Hoje tem muitos analistas do comportamento em Ribeirão Preto, trabalhando nas mais diferentes áreas, é bastante extensa em diferentes áreas. Então, isso tudo foi esse processo. Eu acho que a gente... nós tivemos a sorte, a determinação e a busca para nos tornarmos competentes. Entende? E isso foi uma coisa que foi instalando na cidade, foi transmitindo, foi sendo assimilada.
Isso mais Sociedade de Psicologia de Ribeirão Preto, que depois é sucedida pela brasileira. Por 20 anos, o congresso foi em Ribeirão Preto. A cidade via que tinha isso. Então, foram mais um ponto importante para a análise do comportamento também ser vista, saberem que existe. Tá? Então, esse foi um ponto importante. Vera, e aí você levanta pontos importantíssimos e que também respingaram na minha escolha e na minha carreira. Né? Quando você fala da SP, da Sociedade Brasileira de Ribeirão Preto, foi quando eu estava no meu primeiro ano de graduação, eu vim para um congresso na SBPRP, e foi aí que eu escolhi que eu ia passar o resto dos meus dias em Ribeirão Preto, né? Acabei vindo fazer depois mestrado e doutorado, e também escolhi a análise do comportamento, né? E também eu queria que você retomasse um pouquinho a montagem da primeira clínica de psicologia de Ribeirão Preto. Quem é que estava nesse momento junto com você? Eu estava dando aula na Federal da Bahia, porque a história de lá é que eles estavam uma turma no 4º ano e não tinham disciplina de psicologia experimental, era obrigatória, eles não tinham nem laboratório e nem professores. Então, o professor Mário Guidi, de São Paulo, a professora Maria Amélia Matos, foram para Salvador e montaram o primeiro laboratório com as caixas de Skinner, etc. E tal. Nesse primeiro ano, a Márcia, que naquele tempo era Bonagamba só, e a Marilene Restum foram indicados pelo Isaías para irem dar aula para a primeira turma. Passada a primeira turma, elas voltaram para fazer pós-graduação. E aí, como eu tinha trabalhado com o Isaías, também fiz minha monografia com ele, dando choquinho em abelhas, e eu fui para lá com a Marlene Gonzalez, da minha turma, e passei um ano. E, estando lá, eu continuava de olho na clínica. Eu fui para lá, era uma oportunidade de ter um bom trabalho e ensinar o que eu tinha aprendido, mas sempre de olho na clínica. Estando lá, Márcia, Mara e Rossi, a gente era amigo e tinha uma ideia. Aí eles me telefonaram. E aí? Vamos abrir uma clínica? Aí as lombriguinhas ficaram todas assanhadas e elas também foram alunas, estagiárias da doutora Tereza. E aí eu decidi que eu não ficaria mais, e foi difícil, porque o pessoal da universidade tinha tido a primeira experiência com a Lene e com a Márcia, eles voltaram. Eu e a Marlene fomos e voltaram. A Marlene voltou para a pós, e eu voltei para... Não quis ir para a pós e fiquei com a doutora Tereza. E aí abrimos a clínica. Eu tinha um cliente por semana, quando eu voltei, claro, todos nós éramos assim, e eu continuei fazendo estágio. A Márcia, a Rose e a Mara foram para a psicologia experimental em São Paulo, fazer mestrado e depois doutorado. Mas eu fiz a escolha, fiz várias disciplinas com elas, indo para São Paulo, disciplinas assim, dentro de programas de pós. Fiz na Federal de São Carlos, várias coisas. Quer dizer, uma coisa fundamental para mim é nunca parar de estudar, nunca parar de conhecer, é me atualizar nos congressos e aprender sempre, né? Então, foi assim que a coisa foi montada. Fizemos a primeira clínica. Depois de uns 4, 5 anos, nós fizemos uma coisa que foi muito legal. Nós queríamos fazer psicologia preventiva. Aí, a nossa sala de espera comportava umas 8, 10 pessoas, meio apertadinho, mas dava. A gente propôs
5 reuniões com pais que não tinham filhos em terapia, era só partilhar o conhecimento. Não era remunerado nada. E eles iam, e nós fizemos várias vezes isso, de ensinar observação, comportamento, reforçamento, punição, estudando esses efeitos assim. E isso foi um trabalho que fizemos por anos. E com isso, a Ortec foi criando corpo, se fazendo presente. E continua até hoje, né? Isso eu acho que é extremamente importante para todo mundo que está acompanhando a gente aqui, que eu acho valiosíssimo isso que você trouxe aqui. Que a gente conhece, né, esse encontro de quarto, tivemos o privilégio de participar um período e ver essa construção do conhecimento que nunca parou. Muita gente hoje espera que se venha pronto, né? E uma coisa muito importante, como você disse, né? Não é porque não estava vinculado ao programa de pós que não acabou influenciando o programa de pós, porque a tua produção acadêmica sempre foi extremamente importante para a análise do comportamento do Brasil, sempre, e produziu muita coisa, muitos capítulos de livro, agora uma autobiografia um tempo atrás, e imagino que a criação desses primeiros congressos tenha sido um desafio também enorme nesse tempo, né? E vejo que sempre produziu muito, né? Até com aquela primeira pergunta, né? Psicoterapeuta precisa fazer terapia, né? Acho que foi a primeira apresentação que você fez no congresso, que participou também da construção dele. Como foi a construção desses primeiros congressos? Olha, foi uma coisa... a construção do primeiro congresso era os professores. Luiz de Oliveira, tinha Lino de Macedo, Isaías tinha... ele estava aqui, depois ele foi para a Itália com a história da ditadura, né? Teve que esconder, sumir... E várias coisas. O pessoal de São Paulo, de Campinas, tinha Luiz Otávio de Seixas Queiroz, Hélio Guilherme era aluno dele, começando. Toda essa situação. Tinha o pessoal da PUC de São Paulo. O pessoal da PUC. Todo mundo queria um local para um encontro. E aí fizemos o primeiro encontro, esperávamos umas 50, 60 pessoas, vieram 300. O primeiro encontro foi lá onde era um cinema que estava fechado e onde hoje é o Teatro Minas, ali na Rua Carlos Chagas. E aquilo ganhou um corpo, foi tão gostoso, tão bom, que naquele primeiro encontro já se decidiu que precisava fazer o segundo. E aí fizemos, já tinha sido criado, a SPRP foi criada, que são 26 sócios, que são os fundadores, e a Márcia também é sócia fundadora, e aí aquilo foi. Aí vem forma de diretoria, faz não sei o quê. Então, a gente fazia. Quando começam a vir os alunos, não tinha onde pôr, o aluno não tinha dinheiro. E desde carregar colchão, pedir emprestado para o Corpo de Bombeiros, eu ajudei a fazer muito isso. Pôr na Cava do Bosque, para os alunos ficarem hospedados, achar república de alunos aqui para ir. Então, teve toda essa construção. Tinha o olhar da ciência e de ter um espaço para os profissionais que produziam dados apresentar, os que estavam em informação aprenderem, e tinha que fazer isso acontecer. Foi muito suor para poder fazer isso. Eu fui tesoureira da SPRP anos, depois que virou SBP também. E era uma coisa difícil, mas sobreviveu. Bom, eu acho que eu queria destacar aqui agora um aspecto super importante que você acabou de conversar com a gente sobre o início dos congressos, né? Que vocês cuidavam da parte teórica, da parte intelectual, das palestras, dos palestrantes, e também vocês cuidavam de pessoas,
né? Pegavam colchão, abrigavam pessoas, alojavam as pessoas, os estudantes que vinham de fora. E acho que isso é uma generosidade sua que você sempre teve para com todo mundo, né? Então, acho que vale aqui um relato. Eu conheci a Vera quando eu vim para Ribeirão fazer mestrado. Eu estudei na mesma época com a sobrinha da Vera, Cris Salum, né? Uhum. E eu fui super acolhida sempre na casa da Vera. Quantas vezes eu não almocei na casa da tia Vera, não jantei na casa da tia Vera, aprendi a comer salada com a tia Vera. Pois é, foi Quantas isso. vezes que eu dormi na casa da tia Vera. Então, acho que essa sua generosidade, assim, é uma coisa super importante da gente ressaltar, né? A gente Obrigada, sempre fala muito da sua contribuição intelectual para análise do comportamento. Você fez parte dessa história. Primeira clínica de psicologia em Ribeirão Preto, né? Mas eu acho que vale muito a pena isso. E uma lembrança muito gostosa que eu tenho também é quando a gente fundou o Psicolog, né? O Psicolog, ele nasceu para ser um instituto de análise do comportamento em Ribeirão, e ele nasceu já com a proposta de ter um curso de especialização em análise do comportamento em Ribeirão, né? E eu me lembro muito como você, a Elo, a Rose, as pessoas que participavam do grupo de estudos que vocês tinham, de discussão de caso, que vocês tinham às quartas. Várias vezes foram na casa de vocês. Também. Sim, com o Enzo bebê. Né? Com eu grávida, Enzo bebê. Elo, madrinha de Enzo. Heloísa, madrinha do Enzo, né? E quando a gente levou, a gente está pensando em estruturar, né? Porque nós sempre fomos professores também, sempre nos interessamos pela formação dos alunos que se formavam aí nas escolas, nas faculdades. E aí a gente foi lá, a gente tem aqui uma proposta, a gente gostaria que vocês validassem, que vocês abençoassem, que vocês fizessem parte, né? E é muito bacana isso, desde a primeira aula, a primeira turma, vocês sempre tiveram presentes. Eu lembro também a Heloísa, um dia antes da nossa primeira turma, uma chuva forte que deu, a Heloísa ajudando a gente a organizar, ajudando a limpar e organizar ali as carteiras para receber o pessoal que ia vir para cá, né? Então, eu acho que esse aspecto da sua generosidade é importantíssimo a gente ressaltar aqui. É muito legal, muito bom mesmo. Isso você estava falando, obrigada. Eu estava me imaginando. É um prazer e acho que é um dever, né? Porque como eu sempre participei da organização, das diretorias, dos conselhos da SBP, eu sempre tive muito contato com professores. Então, eu me lembro que o Roosevelt veio dar, de saudosa memória, né, veio dar aquela aula que foi fundamental. Aquela aula dele era demais. E eu hospedei o Roosevelt, eu hospedei vários professores do Psicolog lá em casa. Nós nos reuníamos, fazíamos um almoço, e acho que isso faz parte da proposta de ajudar a acontecer. Ajudar a acontecer. Então, e trazendo o pessoal, a Regina, não sei quem, todo a Marta Ubner. Então, tudo isso foi... a gente não pode perder de vista o objetivo maior da divulgação, da formação. E o Psicolog era uma instância importante aqui. Era importante acontecer. Eu acho que a Elo, eu, compramos a ideia juntas. Compramos a ideia. E era uma condição de histórico só. Eu tinha facilidade porque me envolvia com essas coisas. E o Psicolog saiu de Ribeirão Preto ao trazer o Roosevelt, ao trazer a Regina, ao trazer a Mali. Roberto também veio. Roberto, Denis. Então, o Psicolog saiu de Ribeirão Preto, ele cresceu, ele ganhou visibilidade. E acho que isso é uma coisa que a gente tem que agradecer vocês por tocarem isso e por estar aí. E aqui é um espaço de formação, de divulgação do conhecimento. Então, no meu entendimento, é um processo.
É um processo. E eu acho que a gente participar desse processo, as coisas existem porque tem pessoas. E tem pessoas comprometidas, senão não vai para frente. Então, acho que o caminho é esse, na minha concepção de vida, né? Não, mas você talvez não tenha nem ideia de quanto foi importante para a gente, né? Foi extremamente importante porque estar aqui, né, nascer perto, né, de pessoas tão importantes na análise de comportamento, para a gente foi extremamente gratificante e importante, porque fora daqui, o que eu mais ouvi na história de construção do psicólogo foi: mas isso é muita ousadia, quem são vocês para poder fazer isso? Quando lançamos a pós-graduação, a mesma coisa eu ouvi em eventos quando lançamos a revista Psicólogo, indexada, com um corpo editorial importante participando, eu ouvi a mesma coisa. Mas que ousadia, quem você pensa que é? Assim como quando montamos a faculdade, agora quando estamos montando o nosso mestrado, que começa esse ano com um grupo de pesquisa em psicologia, sempre ouvimos isso. Então, não tenha dúvida que foi extremamente importante para a gente ter tido, né, a proximidade, a liberdade, o apoio que você sempre deu, assim como todo esse grupo maravilhoso aqui de Ribeirão Preto, que a gente teve uma honra e o privilégio de poder conviver sempre. É muito importante, né, colocar e agradecer. Eu, com o maior prazer... E eu participei disso e continuo participando, e acho que é um dever. Eu sempre digo, eu só estudei em escola pública na minha vida, desde o primeiro ano até... Eu acho que é um dever da gente devolver, de alguma forma, para a comunidade aquilo que eu recebi. Eu acho que isso é uma concepção de vida. Eu acho que é uma concepção de vida você fazer isso. E, para mim, é muito claro. Eu acho que é um dever da gente. E é um pouco também a iniciativa desse trabalho dos podcasts, que é levar conhecimento científico para as pessoas, o mais abrangente possível. E mesmo os cursos de pós-graduação, né? Graças à existência dos cursos de pós-graduação, os alunos precisam fazer atividade prática supervisionada, e a gente tem hoje também uma clínica escola funcionando aqui na FAPSE, que atende também essa comunidade, né? Então, a gente também entende isso como uma forma de devolução, né? Devolução. De tudo que isso a gente recebeu ao longo da vida, né, Vera? Muito bom. É isso mesmo. Eu tenho outra coisa, uma curiosidade importante para as pessoas também entenderem essa trajetória. Você é uma referência em terapia de casais. E acho que é uma referência que extrapola até a abordagem, né? Números, artigos, livros, tudo que você publicou e tudo que fez. Mas como que foi começar, né? Porque é uma referência como você é, com a importância que tem no Brasil e fora daqui, realmente é uma construção. Como foi o começo, né? Como foi começar a atender casais? É assim, vou começar um pouquinho antes. Eu acabei de brincar, agora mesmo, dizendo que a gente começou a Ortec fazendo orientação de pais, atendendo criança e fazendo orientação de pais. Daí, um tempinho, os anos passam, as crianças crescem. Aí eu descobri que elas eram adolescentes. E por quê? Porque voltavam, queriam ajuda e queriam voltar, ou comigo, ou com a Rose, ou com a Mari, ou com a Marcia, queriam voltar. E aí começamos a atender adolescente. Como é que faz para atender adolescente? Depois, a gente descobriu que elas cresciam e namoravam, e vai. E depois, passa o tempo, começa... foi engraçado, porque ex-cliente me voltou com a namorada. E eu levei um susto, o que fazer com isso, né? Bom, eu sei que isso foi caminhando, depois eu descobri que pessoas se casam, e isso tudo, desde o atendimento de criança, adolescente, passando, foi construindo a ideia. E aí, uma coisa que a gente sempre fez era estudar, como eu já falei várias vezes hoje, e nos mantermos atualizados e vendo o que acontece. Nós não olhamos se tem um contexto, uma história de vida, um comportamento e um consequente. Com o casal, nós temos duas fontes de dados ali, individuais, e construindo um coletivo.
tinha praticamente nada no Brasil com isso. E a gente foi construindo esse olhar. E aí começaram outros... A professora Raquel Kerbauer, construiu em São Paulo, era engraçadíssima, também de saudosa memória. A Raquel era muito engraçada. Ela gostava muito de mim, eu gostava dela. De vez em quando ela falava, Vera, você me dá uma supervisão no caso? Eu falei, como, Raquel? É o oposto. Mas era gostoso, porque a gente conseguia trocar, ajudar uma outra. Então, com isso, foi construindo, foi começando. A Priscila Derdick foram começando também. Roberto começou também a atender uma coisa ou outra. E assim que foi começando. Na Ortec, começou por esse caminho que eu disse. E a gente não tinha muita notícia por aí de atender parceiros. Mas fomos construindo. Foi essa trajetória da gente. E tem uma evolução importante nesse período todo dos tipos de relacionamento, né, das formas de atendimento. Isso tudo também é uma construção muito importante. Né? Isso. Por exemplo, quando... depois que eu já atendia casais há algum tempo, apareceu, não enquanto casal, uma pessoa homoafetiva que queria discutir o relacionamento que tinha com o parceiro. E era interessante você ver, começamos a conversar e vimos que na realidade, eles queriam um atendimento de parceiro, mas e como chegar com um parceiro com outro parceiro? E eu me lembro que o primeiro caso, a pessoa pediu para que fosse no último horário de atendimento, para ver como é que a gente começou lidando com parceiros homoafetivos. Já atendia casais e foi um processo, isso deve fazer mais de 20 anos. E depois foi começando, apareciam 2 mulheres, 2 homens, e isso foi uma coisa muito boa, porque eu sempre digo, ninguém na vida escolhe ser homoafetivo, nem ser transexual, essas coisas existem, estão aí, e nós temos que aprender o que fazer, como ajudá-los. Então, esse processo foi caminhando dessa forma, tropeçando aqui, com dúvidas ali, discutindo sempre as intervenções. E hoje esse processo de atendimento de parceiros está estabelecido, sólido, conhece-se as intervenções. Tá? Foi esse um caminhar que aconteceu aqui. Ô Vera, você poderia afirmar que o grande problema entre os casais e o maior ponto de atenção no atendimento de casais diz respeito à comunicação entre eles? Mas não tenho dúvida. Não tenho dúvida, porque, observe, a comunicação entre quaisquer 2 pessoas. A comunicação tem um mundo de elementos. Se a gente decompuser a comunicação, você tem valores de vida, você tem os conceitos, você tem a compreensão, você tem o olhar que cada um tem, você tem a interpretação de cada uma das pessoas. À medida em que a pessoa interage com a outra e o olhar dela para aquilo que a outra pessoa está fazendo e como chega aqui, ela vai determinar o que ela vai fazer. Isso tudo constitui a comunicação. Então, a gente tem que trabalhar todos esses ângulos com as pessoas. A gente trabalha tanto no atendimento individual e, mais ainda, com parceiros,
para a pessoa, a coisa comum é atribuir uma intenção no comportamento do outro, se sentir ignorado pelo outro. Então, e mais, as trocas, desde olhares, palavras, valores, a rigidez. Você é assim. Você pensa que você está me falando uma coisa, você não está. Você quer que eu me sinta assim. Então, aquele que tem a bola de cristal, né? Então, na terapia de casal, a gente vai ajudando a trazer para a realidade, pegar aquela afirmação, decompor e tentando, e isso muitas vezes é um processo gradual, para as pessoas entenderem que a concepção que elas têm leva a se relacionar de um jeito, fazer afirmações que gera emoções no outro. Gera coisas positivas e negativas, coisas que constroem, coisas que destroem, coisas que aproximam, coisas que afastam. E aí, muitas vezes, a gente trabalha na construção de acordos, seja no sentido de mudança individual para produzir a mudança na qualidade da parceria, seja num processo de separação. Ajudar no processo de separação, com implicações, na maioria das vezes, com filhos, o que fazer, como lida com a própria família, como é que divulga, como é que publica essa ideia da separação e tudo isso. Então, é todo um caminhar e a comunicação presente nisso tudo. Elas têm, a cada momento do atendimento dos parceiros, nos mais diferentes contextos de vida, nós temos a comunicação como pano de fundo. E tem sempre 4 coisas básicas que a gente tem que trabalhar. Eu acho que com qualquer pessoa, no caso de parceiros, experimentos, cada um tem que identificar o que quer falar, como vai falar, quando quer falar e por que quer falar aquilo. Então, esses elementos são básicos na comunicação, ajudar as pessoas a ficarem atentas a esse conjunto de variáveis muito significativo, um conjunto significativo nas parcerias. E eu acho que você citou uma coisa importante. Muitas pessoas acham que a terapia de casal é quando eu estou com muito problema, preciso resolver esses problemas. Obviamente que é para isso também. Mas tem muita gente que procura uma terapia de casal porque quer se separar. E aí? Sim, como é que faz? Sim. Isso é comum, já atendi muitos parceiros. Isso. O primeiro ponto é buscar saber, o terapeuta precisa saber, o que levou a essa ideia, o que construiu esse contexto. Ouvindo as duas partes, e construindo, algumas vezes, já tive a oportunidade de chegam para um processo de separação, e quando a gente vai examinando o porquê chegou a esse ponto, as pessoas podem começar a olhar o que acontecia de outro jeito e entra numa terapia de casal e não ocorre a separação. Muitas vezes é realmente para construir, não há separação que seja boa. Você tem perdas e tem ganhos de outro lado. É para construir o caminho que gere menos sofrimento para cada um quando tem filhos, para os filhos. Então, é todo um processo que a gente trabalha com parceiros. E precisa
para tornar menos sofrido. Sim. E saber separar-se, eu acho que é tão importante quanto saber se manter numa boa relação. Sim. Porque o casamento termina, né? Mas a mãe não deixa de ser mãe, o filho não deixa de ser comum com o pai, O pai não né? deixa de ser pai. O pai Isso, não deixa de claro. ser pai, e essa relação ela precisa continuar, né? Sim. Mesmo depois da separação. Sem dúvida nenhuma. E isso é uma coisa importante. A relação precisa continuar, e precisa continuar com o foco nos filhos. Alguns casais se separam numa condição de atrito muito significativa, muito intensa, bem ruim, que quase inviabiliza isso. Quase inviabiliza. Mas, e aí a gente entra para esse trabalho. Algumas vezes, o atendimento de parceiros implica em fazermos sessões conjuntas e individuais com cada um, para examinarmos e, às vezes, trabalharmos, como eu brinco às vezes assim, dá um presta atenção, no sentido de, perceba, isso aqui é como se fosse uma radiografia, é o que está por trás, e nós temos que mexer nisso para tornar o menos ruim possível. Tá? Então, trabalhamos individualmente para construir o melhor acordo possível para poder conduzir o processo de separação. Ô Vera, queria que você falasse um pouquinho do manejo da infidelidade na terapia de casal. Infidelidade é uma coisa difícil, é uma quebra. É uma quebra. Parceiros, não é que alguém fala assim, estaremos juntos e quero que você seja fiel, eu também serei fiel. É um atributo, na grande maioria dos casais, embutido, algumas vezes não explicitado através de palavras, mas é um pressuposto importante. Alguns casais fazem um casamento com liberdade, um casamento aberto. Na minha experiência, isso é muito relativo, porque isso gera sentimentos. Não tem como, num casamento aberto, não interferir naquela parceria que é a original. De forma mais intensa, menos intensa, mas interfere. Não tem jeito. Então, a infidelidade, uma das coisas é isso, é o poder analisar o que significa isso, essa quebra. É a quebra de um contrato importante. O que a pessoa quer fazer com isso? O infiel e aquele que sofreu a infidelidade, aquela que sofreu a infidelidade do parceiro ou da parceira. E quando se analisa o contexto, o que aconteceu, é possível a pessoa compreender e aceitar a oportunidade de construir um novo contrato, uma nova situação. É possível, já vivi isso algumas vezes com parceiros. E algumas vezes não. É um marco tão significativo. E aí tem um conjunto de variáveis que pesam. A rigidez, a inflexibilidade, coisas dessa ordem. E o sentimento, às vezes a pessoa tem a raiva, cresce muito fortemente e bloqueia esses sentimentos negativos, a raiva, o ódio, a coisa intensa, bloqueia
a razão. E as decisões que nós tomamos têm que passar pela razão. Né? Algumas vezes bloqueia, porque a dor, o sofrimento, ou, às vezes não é nem isso, a indignação. Eu não merecia isso, coisas dessa ordem. A infidelidade é um ponto do relacionamento, do atendimento de parceiros que requer um cuidado bastante grande, bastante experiência para lidar com esse tipo de queixa. Aliás, uma coisa que eu sempre digo e acho importante, não dá para começar a atender parceiros sem ter uma boa experiência em atendimentos de adultos individualmente, porque isso ajuda na preparação. Sem dúvida. Uhum. Agora, penso que o contexto, o comportamento e épocas, né, afetam relações. Ao longo desse tempo todo, aproveitando, né, a tua visão histórica e conhecimento, né, de tanto tempo com atendimento de casais, quais são hoje os fatores que mais afetam queixas ou trazem demandas para a clínica em terapia de casais? Olha, tem uma gama grande disso aí. A importância, quando você tem 2 profissionais, então, cada um voltado em querer ser 100% profissional. Isso no casal, né? No casamento, né? Cada um tem a sua profissão. E algumas pessoas se dedicam 98% da vida à profissão. Sobra um pedacinho muito pequeno. Outros parceiros, você tem desde coisa básica, educação de filhos. O que pode, o que não pode, faz o quê, quando, etc., etc. Questões financeiras. Um outro ponto importante. A liberdade que cada um tem não é nem passa pela infidelidade. Mas eu posso ir para o bar com os meus amigos, eu viajo com os meus amigos, eu viajo com as minhas amigas. Então, existe a liberdade, ela tem que estar inserida num contexto. Ela tem que caber. Ela tem que caber. Uma mulher pode ir passar 3 dias, 5 dias na praia com as amigas e vai ser ótimo isso. Renova, traz coisas novas. Assim como o parceiro, homoafetivos também, um e o outro, uma e outra. Eu acho que o olhar amplo, por quê? Eu sempre enfatizo, não é porque 2 pessoas juntaram as vidas no que chamamos de casamento, de parceria, que elas perdem a individualidade. A pessoa não pode perder a individualidade. E uma prática, um contexto que foi importante para mim, eu preciso trazer, eu preciso viver aquele contexto. Talvez, ontem, por exemplo, eu participei de um almoço na casa de uma amiga, de um grupo de amigos, que tinha 3 amigas, a gente brinca, era Clube da Luluzinha. Era Clube da Luluzinha. Cebolinha não entra. Passamos a tarde juntos, uma delícia. Isso é uma coisa que é uma vivência importante. Constrói, produz elementos para um papo gostoso, contar das risadas. Então, esse movimento, e quando você tem o que é permitido, o que é desejável dentro de parcerias, isso alimenta. Amplia repertório. Muito importante, porque é uma pessoa, a pessoa A e a pessoa B. E tem o AB e o BA, que é o casal.
e esse A, B e BA são alimentados pelas individualidades. Então, esse olhar é importante para manter a qualidade de um relacionamento. As pessoas precisam existir dentro dos relacionamentos, elas não deixam de ter individualidade. Ô Vera, queria que você falasse um pouquinho do manejo de uma queixa, que também acredito que seja, de certa maneira, frequente, infelizmente, que é a questão da violência doméstica. Violência é uma coisa triste demais. Hoje em dia, é muito menos frequente. A violência, ela pode ser desde física, moral, matrimonial, psicológica. Então, tem muitos ângulos. A violência física é bastante rara hoje em dia, mas existe. Um empurrão, um tapa, num momento porque as pessoas não conseguem cuidar do o quê, do como, do quando, falar ou fazer. Então, acontece e vai tirando do sério, e ocorrem violências. É difícil. Eu já tive situações de atendimento em que, dentro da minha sala de atendimento, o homem levantou e foi por cima, foi bater na mulher. Eu pulei na frente, tirei da sala. Então, há situações assim. Algumas poucas vezes eu já tive que fazer isso. E é inviável. Então, e também analisar com eles que não é só violência física. Tem outros tipos de violência e a gente poder examinar e mostrar. Muitas vezes, esse é um contexto onde é importante fazer atendimentos individuais. Você atende os parceiros e constrói, junto, nas sessões conjuntas, a importância de lidar com as características de um, com as dificuldades e do outro. E isso é... Eu dei uma aula contando esse caso para o Dia de Lab. É um ponto importante, o lidar com a violência. Porque tem que ter muita habilidade, porque não é fácil. E a firmeza, né? E muitas vezes não é a física, né? Porque às vezes a física parece. Parece, né? Não é a física. E acho que uma queixa também que acaba sendo comum é a questão de ciúmes, que as pessoas às vezes tratam como se fosse uma entidade à parte delas, né? Que toma conta e não percebem a relação com isso, com a própria história de vida, né? O ciúme é uma coisa presente. A gente pensa que não, mas está presente. Mas não é de tão difícil manejo, porque trabalhar coisas assim, a pessoa conversa com o outro, mas ela não deixa de ser A, B, C, a sua parceira. A pessoa não está... O que ela estaria fazendo? O que a gente vai fazer com a história do ciúme é ajudar a pessoa a refletir, identificar os medos, as preocupações, por que aquilo é uma coisa importante para ela. Por que o parceiro não pode, por que a parceira não pode, ou no caso de homoafetivos, porque o A não pode e B não pode. Né? E o que seria, o que se espera. Então, é uma variável importante que dá para trabalhar e diminuir, pelo menos, o mal-estar, aquele desconforto que a pessoa sente.
para poder desenvolver, entre aspas, um autocontrole, sofrer menos, produzir menos atrito entre os parceiros, né? Você faz uma coisa aqui várias vezes que eu admiro muito, né? Eu quero aprender a ser assim um dia, que é muito bacana porque você explica tudo isso que conceitualmente eu fico lembrando. Nossa, tem uma pilha de referências relacionadas a tudo que você falou, mas você consegue traduzir muito bem, de uma forma didática, que eu acho que ajuda muito, não só o próprio cliente, como as pessoas a aprenderem sobre isso, porque eu acho que você acaba se remetendo a coisas muito básicas, como respeito, amor ao próximo, valores, né, que são importantes. Muito antes de se falar, como na terceira onda se fala a questão de valores hoje, você já falava disso há muito tempo atrás, sem precisar dar nome novo para isso. Mas acho que esse teu é uma habilidade muito grande, né, esse olhar de conseguir traduzir de uma forma tão didática e tão simples, sendo profunda demais, é uma coisa que é valiosíssima. E é muito bacana ver essa forma como você consegue traduzir tantos conceitos que eu sei que você estudou e publicou sobre, mas de uma forma tão clara. Obrigada, Igor. Eu acho que esse é ter essa clareza é o olhar para comportamento. Comportamento. Qualquer interação, aqui, a nossa interação entre nós três aqui, contém isso. Contém valores. Por que eu vim aqui? Por que vocês me convidaram? Que cuidados eu tive para contar, para responder as perguntas de vocês? Quais são os meus objetivos? Eu quero ser clara para poder transmitir a ideia. Eu quero que as pessoas entendam, e eu vou procurar dentro de mim o melhor jeito de falar, o melhor jeito de expor. Então, essa é uma preocupação que eu acho que a gente tem que ter em tudo na vida, nos relacionamentos pessoais, entre parceiros, com filhos, com vizinho, com colegas, com tudo. E eu acho que o psicólogo não pode perder de vista nunca que os valores estão sempre presentes nas intervenções, em comportamento de todos nós. Não há comportamento sem valor embutido. E eu acho que a explicitação disso é fundamental. São valores que o próprio psicólogo precisa ter e são anteriores a qualquer abordagem e teorias. Isso. O psicólogo é uma pessoa, ele tem uma história de vida. Então, quando ele intervém, quando ele olha para a pessoa, quando ele ouve a pessoa, quando ele solicita, ele solicita um dado, ele colhe um dado de observação, está embutido nessa coleta, os valores estão embutidos ali. E você tem um dado e você vai atribuir um valor para ele. Que importância tem quando você fala de uma forma depreciativa? Tá bom, você tem uma expressão facial, você tem o conteúdo da fala, você tem o movimento do corpo, a postura. E sermos capazes de considerar isso tudo é que permite ter uma análise mais clara, mais objetiva, que te dará dicas, pistas para você intervir. Então, é preciso saber o que tem ali. Do mesmo jeito que a gente sabe, isso é um reforço, isso é extinção, isso é punição, do mesmo jeito. Quais são os filtros através dos quais nós olhamos para aquilo que acontece na nossa frente. Tem tudo isso embutido. Muito bom. E fazendo parte dessa evolução da análise do comportamento no Brasil, um papel muito importante nela, você viu, com certeza, aí vários movimentos, né, algumas como propriamente as terceiras ondas, né, o que está agora, a terceira onda com as outras abordagens. Como que você vê os próximos momentos, o futuro aqui da análise do comportamento no nosso país? O que você enxerga que é importante que quem está ouvindo a gente, que é aluno, que está estudando, o que eles deveriam prestar atenção de novo que você vê por aí? Como eu me referi agora mesmo, a gente precisa estar
sempre se atualizando. Nós vemos a terceira onda dentro da análise do comportamento como algo muito importante. O que significa essas ondas? ACT, DBT, FAP, todas essas coisas, a DBT, todas essas abordagens. Elas não são... eu acho que, quando começa a ACT, começa a nos ensinar a observar de forma mais ampla. Ele começa a olhar e a se preocupar com outras variáveis significativas que a análise do comportamento só, a terapia comportamental, não olhava. Quando começa a FAP, ela acrescenta mais uma coisinha. Então, e chega na DBT, que lida muito com uma queixa específica, com o pessoal com patologia mais acentuada, etc. Mas eu acho que nós temos, enquanto analista, que estudar todas essas abordagens. O que eu vejo que está acontecendo e deve continuar acontecendo é um aprimoramento tanto da ACT, quanto da FAB, quanto da BT. Isso continua em estudo, isso não está terminado, da mesma forma que nós não compreendemos tudo só com análise do comportamento. A análise do comportamento não dava conta de outras variáveis, outros fatores importantes para a compreensão do fenômeno do comportamento humano, com a qualidade de vida de uma pessoa, suas habilidades de interação. Só. Essas outras abordagens que foram caminhando, também baseadas em pesquisa, você vê o pessoal tanto o Contínuo quanto o pessoal de São Paulo, lá do Roberto, que eu esqueci o nome que tem agora. Instituto Par. Instituto Par. Eles produzem dados, estudam, publicam. Então, isto significa, ainda não sabemos tudo. Ainda não sabemos tudo. Ainda não compreendemos totalmente o fenômeno com o qual trabalhamos, ou os fenômenos com os quais trabalhamos. Ainda não compreendemos tudo. Né? Bom. Eu vou fazer uma cobrança, mais uma, que você com certeza ouve sempre. Você sempre ouve isso. Eu vou fazer coro ao pedido. Cadê o livro? Porque a Vera publica muito cientificamente, artigos, e continua publicando até hoje muita coisa. Mas precisa desse livro. Todo mundo está esperando o livro da Vera sobre relacionamento. Então, Henrique, eu e a Yara já fizemos, a Yara Ingberman de Curitiba, a gente sempre dá aula juntos. Aliás, está mudando agora, dei no fim de semana, mas o próximo. É uma coisa que exige muito, requer muito tempo. Requer muito tempo. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade em... Eu tenho controlado o número de atendimentos, tenho diminuído um pouco, mas mesmo trabalho bastante. E isso requer muito tempo. A Yara, ela tem um grupo que pode ajudar nisso, mas eu sei, eu gostaria muito de ter feito isso. Mas o grau de exigência é muito grande. Eu acho que eu já pensei várias vezes, é uma coisa que seria importante a gente fazer, mas é um grau de exigência muito grande, muito grande. Requer, não dá para fazer, cuidar de um livro com 4 horas ou 8 horas de um dia por semana para fazer, é muita coisa. É muita coisa, mas isso sempre esteve presente. Mas E se não temos os livros, temos todas as outras publicações. Muita coisa. Muita coisa e muita qualidade. Temos sim. Henrique,
Infelizmente. A gente vai ter que te chamar para voltar aqui para continuar essas Com o maior prazer. Muita com o maior prazer. prazer. Tempo de falar aqui ainda. Mas a gente tem que agradecer demais pela oportunidade para a gente e para todo mundo que está acompanhando, que vai ter a oportunidade realmente de aprender muito, né? Mais uma vez com você. Obrigado, Vera. Muito bom tê-la aqui com a gente. Gostaria também de agradecer, Vera. Obrigada mesmo por ter vindo. Foi ótimo. Eu também agradeço pela oportunidade de registrar isso, de partilhar isso, porque é uma coisa que, a mim, é muito prazerosa e eu também enxergo como contar isso é um dever para ter registro. Eu sempre gosto muito de história. A história registra os avanços, os retrocessos, as conquistas, né? Eu gosto muito. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Até uma vez, quando quiserem me chamem, eu volto com muito prazer. Que bom. Com certeza. É isso aí, mais um daqueles episódios que tem que estar aí registrado, guardado por vocês aí, marcadinho. Compartilhado. Compartilhe, então, se você não se inscreveu nos nossos canais ainda, se inscreva para receber atualizações. Compartilhe muito essa conversa que precisa chegar a muito mais gente. Valeu, até o próximo episódio.